Olá, bem-vindos ao canal Pecuária Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Elizabeth Oliveira e nós iremos hoje abordar o tema conservação de alimentos para bovinos. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Bom, existem diversas formas de conservação de alimentos, tanto para humanos quanto para animal. Porém, não existe uma tecnologia de conservação que impeça mudanças na qualidade do alimento ou perda durante a estocagem. Mas o uso correto da tecnologia ela pode reduzir ao mínimo esses problemas. No princípio básico da conservação do alimento, todos os sistemas de conservação são baseados na inativação de enzimas e micro-organismos. As principais técnicas utilizadas na conservação do alimento são, primeiramente, a secagem, que atua por meio da redução da atividade da água e o aumento da pressão osmótica, criando uma condição desfavorável para a atuação de enzimas e micro-organismos. Segundo, o congelamento, que ocorre uma interrupção na atividade enzimática de micro-organismo por meio da redução da temperatura e retirada da água livre. Terceiro, adição de sal, que atua por meio do aumento da pressão osmótica. Quarto, adição de açúcar, que também atua por meio da pressão osmótica. Quinto, a radiação, que atua por meio da inativação de enzimas e inibe a atividade de micro-organismos. Sexto, a acidificação, que atua por meio da redução do pH, que interrompe a atividade enzimática e de micro-organismos. Sétimo, a adição de químicos, que atua por meio da inibição da atividade de micro-organismos. Bom, hoje iremos falar sobre os 3 principais sistemas de conservação de alimentos, começando com a ensilagem, que é uma forma de conservação de alimentos por meio da acidificação, que pode ser obtida simplesmente pela adição de quantidades apropriadas de ácido para atingir o pH desejado ou pela fermentação. Agora iremos falar sobre os silos, que são estruturas utilizadas para conservar e estocar alimentos para ruminantes, podendo ser do tipo horizontal ou vertical. Logo, os tipos de silos são: primeiro, os silos do tipo subterrâneo ou de cisterna, que possuem boas características para a obtenção de uma boa silagem, porém é de difícil construção por se tratar da retirada de terras com auxílio de carretilhas. É de fácil compactação e pode ser feito por pessoas ou animais. Também temos os silos aéreos, que geralmente é de formato circular, sendo construídos em alvenaria com parede de 25 cm de espessura. Possui uma ótima condição para armazenamento, mas existem cuidados essenciais, como o cálculo estrutural em sua construção, o que torna o custo desse silo bem elevado. Outro problema encontrado para esse silo são as dificuldades no enchimento, fato esse que nos silos de encosta é minimizado. Temos os silos aéreos de encosta, que é parecido com o silo aéreo, porém aproveita uma meia encosta. Possui ótima condição para armazenamento e também exige cuidados especiais. Esse tipo de silo, por aproveitar uma meia encosta, apresenta maior facilidade de enchimento que o anterior. O silo de superfície é de fácil execução, conveniente em condições excepcionais da fazenda, servindo como uma solução imediata. É de simples confecção e utilização, porém apresenta maior dificuldade de compactação e as perdas podem ser grandes. Esse tipo de silo deve ser cheio em apenas um dia. Pode ser utilizado na forma de autoalimentação. Outra forma de silo que também é utilizado são os silos do tipo bunker, que são silos de superfície com proteções laterais. Agora falando dos silos do tipo cincho e rapadura, na região semiárida, caracterizada por mão de obra familiar e pequenas propriedades, estes tipos de silos merecem destaques. São de fácil manuseio e uma alternativa de baixo custo para armazenamento de alimentos. É importante escolher um silo que seja adequado à estrutura da fazenda e devem ser consideradas as vantagens e desvantagens dos principais tipos de silo. Agora falando das etapas de produção para a ensilagem. Primeiro, produção da forragem ou obtenção de resíduos ou subprodutos, colheita, corte, pré-secagem se necessário e se possível, picagem, adição de aditivos químicos ou biológicos,
se necessário, transporte e enchimento do silo, compactação, vedação com a lona plástica, abertura do silo e descarga ou alimentação dos animais. O milho e o sorgo são as culturas mais tipicamente desensiladas, devido principalmente ao seu alto potencial de produção de matéria seca e sua quantidade de carboidratos solúveis, que propiciam uma silagem com grande quantidade de energia. O próximo sistema é o feno, que é um processo que propicia a desidratação da planta forrageira para obter um produto de maior valor nutritivo e baixo nível de perdas, com possibilidade de armazenamentos por longo período. Algumas vantagens do uso do feno em relação a outros volumosos são: 1. Mantém-se em boas condições por longos períodos. O feno pode ser armazenado por longos períodos, mas é fundamental que esteja devidamente desidratado e sejam armazenados em locais que contribuam para a preservação do valor nutritivo. 2. Aumenta a produção de forragem por área quando o corte é realizado na época certa, que seria na época de chuva. Ocorrerá a rebrota das plantas e isso possibilita uma maior produção de forragem por unidade diária. E 3. Que permite a utilização de forragem com o máximo valor nutritivo, desde que seja colhida na época de chuva ou sejam realizadas irrigações, que permite a utilização da forragem no momento em que a planta apresenta um bom rendimento de matéria seca, aliado ao valor nutritivo. Bom, agora vamos falar sobre as espécies forrageiras que podem ser utilizadas na afinação. Existem várias com características podendo utilizar excedentes de produção das pastagens, bem como aquelas espécies cultivadas exclusivamente para essa finalidade. Entre as mais adaptadas, citam-se as gramíneas do gênero Sínodo. Etapas da produção do feno. Primeiro, deve ser realizada a escolha da área para a formação do campo do feno. Segundo, deve ser realizada a correção da fertilidade do solo. Terceiro, construção da cultura. Quarto, controle das plantas invasouras. Quinto, definição do momento da colheita. Sexto, colheita manual ou colheita mecânica. Sétimo, desidratação, revolvimento, recolhimento, enfardamento e armazenamento. Por último, iremos falar agora dos bancos de proteína. O banco de proteína é um sistema de cultivo de espécies forrageiras de alto valor nutritivo com baixa resistência à silagem. Para implementá-lo, a dica é reservar uma área para o cultivo da planta logo no início das chuvas. Quanto mais diversificado o banco, maior será a variedade de alimentos para os animais, o que pode contribuir para uma boa alimentação, uma alimentação mais nutritiva e balanceada. As leguminosas são as mais indicadas para a formação de banco de proteínas. Elas possuem uma vantagem importante em relação às outras famílias de plantas, principalmente pelos seguintes motivos. Primeiro, pela capacidade de fixação biológica do nitrogênio atmosférico, dispensando o componente mais caro de uma adubação, que seria o nitrogênio. Segundo, a manutenção da quantidade nutritiva por período prolongado. Terceiro, uma boa produção e boa aceitação pelos bovinos.